Esse cristianismo que a gente herdou é um produto humano, bem fabricado, não tem quase nada a ver com Jesus de Nazaré, tem pingos do Evangelho no próprio espírito dele. Até quando ele escreve a coisa certa, você verifica que é escrito com a motivação errada, tem a ver com poder e controle. Então, por favor, ninguém se engane. O Evangelho de Jesus é, de fato, antitético em relação a qualquer que seja o espírito religioso. E a maior demonstração disso é que João anda em volta na Nova Jerusalém e não encontra nenhum santuário. Não encontra teto, cidade é aberta para cima, só tem porta aberta para todos os lados, e as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos, e durma com esse barulho. E o que é morte e inferno são um dia jogados no lago de fogo. E também durmam com esse barulho. Enquanto se segue a narrativa dizendo que nações e culturas do mundo inteiro entram pelas portas do norte, do sul, do leste e do oeste e são curadas pelas folhas da árvore da vida que dão fruto todos os meses do ano. Isso é antagônico ao espírito da religião. De modo que eu não queria ninguém empolgado com o que não está disposto a bancar. Vocês estão olhando para um indivíduo que a igreja presbiteriana ficou implorando para eu continuar ministro lá. O presbitério de Niterói não aceitou 5 cartas minhas de desligamento unilateral. Depois, um dia eu fui lá e eles resolveram votar a minha restauração sem eu pedir nada. Aí votaram, unanimemente. Quando acabaram de votar, eu falei, peraí, falei nada, não disse que queria, nem coisa nenhuma. Fui andando pelo auditório, falando com cada um daqueles meninos ali que eu conhecia desde sempre, dizendo, olha aqui fulano, você agiu assim, 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 o espírito do Evangelho é esse, é esse, é esse, não é esse. É esse, é esse, é esse, não é esse. É esse, é esse, é esse, não é esse. Então eu queria dizer o seguinte, para o bem de vocês, meus amados irmãos, eu vos declaro sob disciplina. Eu não aceito a restauração de vocês. Vocês estão sob disciplina do Evangelho, até aprenderem a consciência do Evangelho. E eu não quero. Agora, a razão também pela qual eu não queria é porque eu não quero passar uma mensagem errada. Não quero passar uma mensagem errada. Eu sou um leigo porque Deus só tem povo. Eu tenho o dom que eu tenho porque foi Deus que me deu. Esse dom não me dá um título. Esse dom não me dá uma função. Esse dom me dá uma frutuosidade que se manifesta de modo natural na minha existência. Esse dom não é uma outorga humana. É uma outorga divina. E é irreversível. Porque os dons e a vocação de Deus não conhecem essa reversibilidade. Esse dom, ele derrama sobre todos com a variedade da multiforme graça dele. De modo que no caminho, cada um é quem é em Cristo. Cada um traz só a contribuição do próprio ser. Não há ninguém sendo chamado a aceitar a clonagem de qualquer um outro. No caminho, pastores não são feitos por homens, eles aparecem de dentro da vida para fora. Eles não são pastores porque fizeram um curso de teologia. Eles são pastores se têm coração pastoral. Se agasalham e aninham pessoas, se choram com os que choram, alegram-se com os que se alegram.
se tem prazer natural nisso, e se ser assim é como respirar para eles, eles são pastores naturalmente. Eles ensinam não apenas quando têm a capacidade de fazer exegese da Escritura, mas quando, antes de tudo, eles encarnam a palavra do Evangelho na vida, de modo que a leitura do Evangelho já carrega na própria vivência deles e no olhar deles a explicação do que eles estão dizendo. A sabedoria não é alguma coisa para ser falada em ocasiões, é um discernimento para ser aplicado no cotidiano da existência. Discernimento de espíritos. Não é só para saber quem está possesso ou quem não está possesso, é sobretudo para discernir as falsificações em relação ao espírito do Evangelho. Discernir demônios é brincadeira. O mais difícil é discernir Satanás travestido de anjo de luz. Curas e milagres acontecem tanto pela mão de médicos quanto pela mão dos mais simples, com medicação e com unção com óleo. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E todas essas coisas são dons segundo a graça. No caminho, quando alguém crê e diz o que me impede de ser batizado, nada impede esse indivíduo de ser batizado, porque ele já está batizado. Porque ele já creu, ele já morreu, ressuscitou e se assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu só batizo quem já foi. Por isso eu não preciso marcar uma data posterior, ele já está. Se for com pouca água será. Se for com muita água será. Se for com água média será. Se não tiver água, com meu cuspe será. Se eu tiver com a boca tão seca no deserto do Saara, eu batizo com areia. Se não tiver nada no sertão, eu esfrego a minha testa nele com suor e digo, irmão, está feito. E se não tiver nada, eu mesmo fui batizado 2 vezes na infância, uma pelos católicos e outras pelos presbiterianos. Não me faltou batismo infantil. Então, nem de um lado nem de outro. E agora, quando eu encontrei Jesus aos 18 anos de idade, eu me batizei sozinho. No dia depois daquele encontro visceral, eu saí correndo pela floresta uns 6 quilômetros, encontrei o igarapé solitário, e eu vim e entrei ali daquela água gelada, com aqueles buitizais em cima, e mergulhei a primeira vez para trás em nome do Pai. Aí fui lá no fundo, abri o olho, aí voltei, em nome do Filho. Eu fui, e chorando. E em nome do Espírito Santo. E saí dali e corri louco igual Elias pela estrada, numa alegria de Deus incontrolável dentro de mim. Então no caminho qualquer um batiza qualquer outro. O seu amigo de trabalho creu, no meio do expediente, conversando com você, a clericalidade está morta. O sacerdotalismo profissional acabou. Cada um de nós que é sacerdote e reino em Cristo Jesus faz a coisa mais simples, que é dizer para um outro irmão, em nome de Jesus, que confirma como testemunha histórica o que ele está confessando com a boca. Se esse fosse um privilégio de todo aquele que crê, vocês veriam o significado explosivo da vontade da boa nova na boca e no coração das pessoas. Mas é porque isso tudo tem uma convergência afunilada para o sacerdote judeu persistentemente vivo no cristianismo, no protestantismo e em todos os outros ismos da fé da cristandade, é que a coisa inteira virou religião. Porque se esse fosse o privilégio que você exercesse em qualquer lugar, você veria a ebulição das manifestações pessoais dos dons, porque dom é aquilo que Paulo diz, exercita.
Se não exercita, a coisa vai minguando, vai morrendo, vai se desapaixonando, vai tudo convergindo para o totem pastoral. E a moçada vai se tornando robotizada, assistindo aquilo ali, brigando para ver se é professor de escola dominical, para servir a causa de Deus. Ou se pode ser líder do louvor, que é o que eles mais gostam, depois de ser pastor, né? É líder de louvor. Ou na segunda categoria vem os dançarinos de Deus. O cara tem que ir ali para frente, senão Deus não vê. Agora, na hora que os pais voltarem a casar os seus filhos, e só chamarem a mim para fazer esse casamento se for uma alegria da família, mas não uma necessidade de ordem espiritual, porque hoje ainda é. Eu estou há 2 anos quase no caminho da graça ensinando coisas simples assim, não nas reuniões públicas, mas nas mais íntimas. Nas públicas eu prego o Evangelho, mas nas mais íntimas eu falo dessas coisas. Mas assim mesmo você ainda sente algumas necessidades. O cara quase que diz, não, casa minha filha, tipo, porque se for, não tem valor. E eu vou aqui e ali deixando eles caminharem conforme a consciência, mas de vez em quando fico feliz quando eu vejo alguém que chama uma irmã muito querida da igreja para ir casá-los. E tem uma irmãzinha lá que anda fazendo um monte de casamento. Ela une um bocado de gente. E toda hora estão convidando para casar. E ela vem e me fala assim, ainda com aquela de, ó, pastor, vou fazer um casamento. Eu digo, minha filha, para com essa história, vai lá e faz um casamento. E que sejam felizes. De preferência para sempre. Amém. Então, com toda a liberdade, eu faço questão de vez em quando pedir pessoas que não têm nada a ver para virem batizar outras. Ou dizer, você traga aqui aquele que você levou a Jesus pela convicção de fé no convívio. Chega lá, agora pode batizá-lo. E batize-o. Isso é uma lição de uma natureza aparentemente simples, mas que tem um poder de desconstrução conceitual poderosa dessa potestade que está sobre nós. Como, por exemplo, chegar no meio de uma reunião, lá no caminho, nunca ninguém sabe quando vai haver batismo, por exemplo. Porque pode haver todo dia, se for o caso. Tem dias que eu chego lá com a mão crendo que tem um monte de gente crendo. E aí, às vezes, até antes de pregar, eu digo, olha, vocês me perdoem, mas eu tenho uma convicção no Espírito de que há pessoas aqui que creram nisto. E falo 5, 10 minutos sobre o que é o Evangelho. Creram nisto. E todos esses que ganharam esta convicção, não importa que backgrounds tenham tido, mas se essa convicção só entrou na alma agora, no ser todo agora, só se tornou um objeto de benefício, só se tornou boa nova para você agora, ainda que ela tenha sido uma teoria doutrinária para você antes, mas só se tornou boa nova apropriada pela fé agora, então venha. E aí vai aquele povo. A primeira vez que eu fiz isso eram uns 350 mais ou menos. Eu fiquei lá quase até meia-noite. Ainda peguei uma gripe porque eu me molhei todo e não tinha como me enxugar, não esperei que viesse tanta gente. Mas se não for nesse tipo de liberdade que suscita, que fomenta dons, expressões, que tira o gargalo, o tampão de sobre as pessoas, jamais nasce nenhum caminho de graça. Também fica proibido se meter na vida dos outros. Privacidade é santo dos santos. A menos que alguém peça ajuda, ou a menos que a situação se torne com implicações de natureza comunitária, ou seja, afetando terceiros, ninguém se mete na vida de ninguém. Agora, quanto menos você se mete, mais as pessoas espontaneamente vêm e falam. E quanto mais o prêmio da verdade é dado ao que fala a verdade, mais verdadeiro ele se torna. Ao invés de você punir o indivíduo por falar a verdade, você traz a ele o prêmio da verdade e ele verdadeiro se tornará para o bem.
Disciplina é para cínicos. E ela não põe para fora, ela põe para dentro. Porque a raiz dela vem de discípulo. Disciplina é uma coisa que abraça, que bota o cara debaixo do braço e o conduz no caminho da fomentação do discípulo. Ninguém pergunta pela orientação sexual de ninguém. O indivíduo chega e ele é livre. A Roberta Close pode chegar à vontade lá, eu vou chamá-la de Irmã Roberta, se ela se converter. Até o dia que ela me diga, o meu nome é Roberto dos Santos. Mas enquanto ela tiver aquela cara, aquele jeito e aquela alma, pelo amor de Deus, eu tenho que acreditar na confissão da boca dela. Eu preciso acreditar na confissão da boca dela. Eu sempre me perguntei, desde há 20 e tantos anos atrás, e se a Roberta Close se converter, o que a gente vai fazer com ela? Quem andou comigo esses últimos 20 e tantos anos lembra de quantas vezes eu fiz essa pergunta? Pela convicção absoluta de que a igreja não saberia lidar com ela como não sabe lidar com o gay que está ali dentro. Com a quantidade, centenas de pastores gays, a igreja evangélica. Nos próximos 5 anos vai haver uma explosão de pastor gay dentro da igreja evangélica, ela não vai saber o que ela faz. Não é porque eles estão nascendo agora não. É só porque eles já estão lá há anos. E vai chegar a hora que eles vão tirar esse capuz da cabeça. E a moçada vai se assustar. Vão se assustar de maneira feia. Porque quanto mais a situação é essa da presunção que não lida com a verdade, mais doente esse povo se torna e se tornará. Então não existe nenhum estímulo a ajuntamentos de classe, ou de grupos, ou de gays, ou de héteros, ou de nada. O estímulo é que cada um tenha a possibilidade de ouvir o Evangelho e a gente crê no Espírito Santo mesmo. Porque quem não crê no Espírito Santo é que se mete na vida dos outros. Quem crê no Espírito Santo, quem confia, não se mete. Deixa que a palavra faz o trabalho e posiciona o indivíduo na escala das possibilidades dele conforme a crescência da consciência dele. Se no caminho da graça, você reconhece com reverência dons. E tanto mais quanto você reconheça com reverência a autoridade desses dons, você os ouve de maneira atenta e os leva em consideração, mas eles não são a referência absoluta de todas as coisas. O Evangelho e Jesus são a chave hermenêutica para compreender ou para discernir o que eles mesmos estão dizendo. De modo que o que não for conforme o Evangelho deve ser devolvido para quem quer que seja para o bem dessa alma e dessa vida. Porque é do ajuntamento dessas percepções que a consciência vai se aprimorando. Agora, ninguém é proibido de ser quem é, desde que a manifestação desse ser não seja um aviltamento para a existência do outro. Porque o limite da minha liberdade é a sua existência. No caminho da graça só tem consciência fraca os de consciência fraca. Casca grossa é casca grossa. Então o fariseu ouve ai de vós. Publicanos e pecadores é que ouvem a historinha do bom pastor, da dracma perdida, do filho pródigo, do administrador infiel. Agora a moçada do casca grossa recebe escândalo. Olha o lugar que você está procurando, olha só os interesses, olha a escala de valores, olha a verborragia inconsequente, olha aquilo que a gente falou. Agora, nem todos estão aptos a isso. No caminho da graça, a tentativa é de que o que aconteceu com Jesus na estrada seja o que aconteça conosco na jornada.
Porque na jornada estamos todos nós. A graça é caminho, e é no caminho que se experimenta a graça. Então ela tanto uma propositura de jornada, como também é no processo da jornada histórica que a gente recebe todos os polimentos de Deus com os aplicativos da graça, que não são coisas arrancáveis de livros. Por mais que você tenha lido todos os livros e bibliotecas do mundo, você vai descobrir que as lições únicas e profundas e viscerais que entraram na sua existência foram aquelas do choque da tua existência com a consciência do Evangelho, da experiência da vida na jornada do caminho. O resto paira aqui. O resto é informação para se contar, é poesia teológica, mas não se transforma carne enquanto não se embate com a existência. Portanto, a graça é o caminho, e é no caminho que a gente experimenta e conhece a graça no dia a dia da existência da gente.